parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, com a graça de Deus, chegamos ao final de mais uma semana e eu quero te agradecer mais uma vez por caminharmos mais essa semana juntos através desses encontros diários em torno da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia que a igreja reza pela Virgem Maria. O Senhor nos sustentou esta semana e por isso nós queremos dar graças ao Senhor. Eu espero que a tua semana tenha sido uma semana vivida com esperança, com confiança e, sobretudo, com fé em Deus. Desejo um final de semana cheio de alegria e de paz para ti e para a tua família. Então, hoje eu proponho que meditemos o Salmo 149, que é um convite à alegria, que diz assim: cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espada de 2 gumes em sua mão, para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e os seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Escutemos o Evangelho neste sábado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se nós lermos atentamente este Evangelho e formos grifar as vezes que o Evangelho nos convida, esse de hoje, a não ter medo,
Pelo menos 4 vezes Jesus nos convida neste Evangelho de hoje a esta atitude. E quando o Evangelho coloca em evidência uma realidade dessa natureza, porque ela é importante. Nós estamos no contexto da formação dos discípulos de Jesus que serão enviados, que foram enviados em missão. Esta é uma preparação prévia. E o Senhor os convida a superar os medos. Os medos nos paralisam. Os medos, as fobias, as angústias, todas essas coisas trazem uma felicidade tremenda ao ser humano. A ansiedade. A raiz está o medo. Uma pequena história, eu queria pedir a permissão, um pequeno fato que tem a ver com o medo. Quando uma pessoa está aprendendo a dirigir, dando os seus primeiros passos na vida de motorista, o grande temor é ter que enfrentar as ladeiras, as inclinações. Quanto mais alta, inclinada for, mais difícil é e mais medo gera. Eu, pessoalmente, conheço uma pessoa que fugia das ladeiras e, para isso, ela estava disposta a fazer 6 quilômetros, 7 quilômetros a mais no seu trajeto para evitar as ladeiras, porque a ladeira gerava medo, gerava suador. O medo paralisava, fazendo esquecer o que tinha que fazer, então a pessoa ficava bloqueada. E, sobretudo, quando os vizinhos de rua, de trajeto, não pareciam tão compreensivos e começavam a pedir para sair do meio da rua, barbeiro, vai aprender a dirigir, coisa dessa natureza. Medo nos paralisa. E quando é que, nesse caso específico do medo da ladeira, é superado? Quando a pessoa começa a enfrentar. Uma primeira vez vai parar o carro, vai estancar, talvez possa até ser xingado. Uma segunda vez vai fazer com menos dificuldade, uma terceira vez com menos dificuldade ainda, até aquilo se tornar uma coisa natural. Mas sem enfrentamento não há superação do medo. E aí, meu irmão e minha irmã, uma coisa que o Evangelho de hoje nos convida é superar os nossos medos, não anular os nossos medos. Algumas vezes nas nossas orações, nós até rezamos, pedindo para o Senhor apagar as coisas que nos geram medo. Talvez essa não seja a forma correta de rezar. Porque Deus não pode anular o que nós somos. Deus não pode anular a nossa condição humana, e essa realidade do medo faz parte da condição humana. Uma forma de rezar, e talvez muito importante e de acordo com a encarnação, é a superação dos medos quando o Senhor acolhe os nossos medos, assume conosco os nossos medos para transformá-los, para transfigurá-los, para modificá-los. Então hoje, neste sábado, eu te convido na tua meditação, no teu pensamento, nos teus sentimentos, sobretudo neste tempo que nós estamos vivendo de medo, de ansiedade, de angústias devido às incertezas para o futuro e também para o tempo presente, colocar diante de Deus aquilo que gera medo em você. E lembrar que o Evangelho de hoje é um convite: não tenhais medo.
E esse não tenhas medo não significa dizer que o medo não possa existir em você, mas que ele é chamado a não te parar, a não te bloquear, a não desistir da caminhada, mas a ser enfrentado, a ser superado. E a gente só supera os nossos medos quando a gente enfrenta, pouco a pouco. E esse medo vai sendo absolvido pela graça, pela coragem, pela bondade de Deus também. Te desejo um final de semana cheio de paz para ti e para a tua família, e que nenhum medo possa dominar o teu coração mais do que a certeza do amor, da presença de Deus por ti e do cuidado de Deus na tua vida. Jesus ele diz isso comparando os pardais, os pássaros, que têm pouco valor, mas Deus cuida deles. Ele cuida da tua vida. Confia no Senhor. Vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor.